beleza. Boa noite, Rogério. Nós vimos hoje um Bahia competitivo, um Bahia brigando pela bola, guerreiro. É esse o Bahia que você sonhava ou ainda pode melhorar mais? Boa noite, eu acho que esse é o Bahia que o torcedor sonha, que todos nós que trabalhamos aqui ou que torcemos pelo clube desejamos. Se pode melhorar, eu acho que sempre pode, em várias questões. Na parte anímica, na parte de desejo, eu acho muito difícil ter mais do que a gente teve. Eles se entregaram completamente hoje. Eu sempre falo, né? Falei do Cauli lá em Goiânia, falei do Everaldo no último jogo. Eu poderia destacar vários jogadores, mas a dupla de volantes que jogou hoje fez uma partida excepcional. Eu acho que tanto o Nico quanto o Iago, acho que foram muito bem no jogo, acho que demonstraram esse espírito de luta, de entrega do nosso time. Então, nesse aspecto, eu acho que nós deixamos o máximo dentro de campo. Todo mundo saiu no limite. Agora, como construção, como marcação, isso tudo a gente, sem dúvida, a cada vez pode ainda entregar um pouco mais. Parabéns, Ceni. A gente está numa reta final de temporada, né? Uhum. Chegando aí à final do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber de você se você ainda consegue. Claro que o time melhorou, é evidente que o Bahia melhorou nos últimos 6 jogos, você ganhou 4. Mas vem 4 jogos aí, 3 jogos fora de Salvador. Quero saber como é que você vai fazer para tirar mais desse elenco para o Bahia conseguir os resultados fora de Salvador. Puxa vida, cara, nós tentamos fazer. Não tem jogo no Brasileiro, em casa ou fora. Não há partida simples, fácil. Né? O nosso próximo jogo é contra um concorrente direto, independente do resultado que tenha amanhã, né? É uma briga direta para se manter na Série A. E nós temos que... Amanhã nós vamos ter um dia de descanso, até que, enfim, né? A semana foi puxada inteira. Então amanhã eles descansam e nós vamos competir. Acho que o que você falou, né? Um time que mostrou alma, mostrou coração e é nessa toada que tem que seguir. Se falta alguma coisa, se a gente pode melhorar tecnicamente ou como conjunto ainda, mas esse valor que tem o triunfo, esse não pode nunca faltar para a gente. Tem grupos que se satisfazem por uma vitória, outros quando ganham 2 já tá bom, e tem aqueles caras que são os diferentes, os caras que querem vencer todo dia, né? E é a mentalidade que a gente tem que incutir nesses atletas, é que você só precisa vencer o próximo jogo, sempre. Então, nós temos que ir para a próxima também como uma grande final, uma grande batalha, e aí sim se a gente conseguisse esse triunfo, aí acho que até o pensamento poderia começar a mudar. Rogério, boa noite, parabéns pelo resultado. Hoje, mais um jogo sem sofrer gols. Sim. E durante a partida, o time teve aquela maturidade que você citou depois do jogo contra o Inter para controlar o jogo e chegar ao segundo gol no fim. Queria que você falasse sobre isso e também sobre o fato da bola parada ter sido positiva hoje, né, com o Guto Canu. Na verdade, a bola parada a gente vem treinando desde o primeiro dia. São 28 jogadores e no mínimo 8 durante o trabalho tático. Eu revezo e 8 vão trabalhar com o Charles a bola parada. Nós já desde muitos anos atrás a gente sempre consultou especialistas de bola parada, e é uma das coisas que a gente quer usufruir do Grupo City, que tem um especialista em bola parada, para que a gente evolua cada vez mais. Mas vale destacar a batida do Biel, a velocidade da bola, a trajetória da bola, e aí o Canu subiu praticamente sozinho no terceiro andar. Não era um dos times mais altos hoje, lembrando que o Resende fora deixa o time um pouco mais baixo, mas a qualidade da batida faz a diferença, e que seja o primeiro gol, né, de muitos, porque o Bahia não é um time que tem como costume fazer muitos gols de escanteio, né, de bola cruzada na área, que a gente possa evoluir nesse quesito, continuar não sofrendo gols e tentar, hora ou outra, fazer nossos golzinhos de bola parada. Mas é um investimento que a longo prazo você tem que pensar sempre na montagem de um elenco, de ter no mínimo 5 jogadores de pote alto e que tem um bom jogo aéreo, porque os jogos se decidem muitas vezes, a gente cansa de ver jogos sendo decididos em bola parada. O controle do jogo foi melhor do que no último, mas eu acho que ainda a gente pode melhorar. Eu acho que às vezes a gente se precipita ao lançar uma bola, ao cruzar uma bola quando poderia parar, trabalhar um pouquinho mais essa bola. Nesse sentido,
perto do dia que nós chegamos para hoje, é uma evolução absurda. Perto do ideal, eu acho que ainda falta bastante. Boa noite, Rogério. Você teve alguns dias de treinamentos, essas datas FIFA e etc. Só que agora a situação aperta. Até o jogo contra o Atlético do Paraná no outro mês, nós teremos praticamente jogos um atrás do outro. Como é que fica essa situação? Como administrar essa situação, principalmente pelo lado físico? Para esse jogo do Cruzeiro é um pouco mais tranquilo, apesar de ter uma viagem no meio, mas nós temos 24 horas a mais. Essas 24 horas são fundamentais, esse domingo, né, que nós temos para descansar e voltar a trabalhar na segunda-feira. Eu acho que a gente consegue, parece que é pouco tempo, mas para um atleta é uma infinidade, essas 24 horas a mais em parte de recuperação, preparação, fortalecimento para o próximo jogo. Os que pesam muito é quando tem jogo de 3 em 3 dias e com viagem no meio. Esses são os mais difíceis de fazer, principalmente quando você está numa posição geográfica que é desfavorável em relação aos times de São Paulo, Rio de Janeiro, onde tem, né, voos mais curtos. Então, para isso é muito desfavorável. O caso do Fortaleza hoje jogou no Rio, teve que viajar, vir para cá jogar. Isso é desfavorável. Para nós, menos mal o fato de ter jogado aqui os 2 jogos, mesmo com espaçamento curto, mas isso tem um valor muito grande na parte física, de recuperação. Se destacar também todos do treinamento que são preocupados com esse reforço muscular, com esse treinamento preventivo de lesão, porque é um time que se machuca muito pouco. Então, assim, está sendo intensificado muito isso e é de se destacar o valor que isso tem. E agora, para esse jogo do Cruzeiro, nós temos a tempo hábil. Para o jogo do Palmeiras, aí são 2 viagens, né? Uma viagem para Minas, uma viagem para São Paulo. Nós devemos fazer já direto nessa, não voltar para Salvador, tentar usufruir o tempo para descansar. E o melhor a se fazer, eu sei que todo mundo gosta perto da família e tudo, mas nós temos que abrir mão disso para não voltar para cá e continuar descansando, treinando nos períodos da tarde, deixar eles descansarem um pouco mais. Descanso e alimentação às vezes são mais importantes do que um treinamento quando o jogo se faz de 3 em 3 dias. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo. Eu queria que você falasse a respeito justamente dessa dor de cabeça que você ganha agora no setor de meio campo. Você, quando perde para o Santos, você tinha falado da estatura, da ausência do Rezende e tal, e hoje você elogiou a dupla de volante que atuou, que no caso é um elogio ao Nico Acevedo. Como é que vai ser a volta do Rezende, como montar esse meio campo agora, com 2 jogadores com, podemos dizer, que características diferentes? Honestamente, eu gostaria de ter mais dúvidas para esse setor, ou para qualquer outro setor, eu gostaria sempre de ter dúvidas boas, assim. A gente vai analisar primeiro o adversário, como se comporta o Cruzeiro, ver o que encaixa melhor, né, para esse jogo, mas é bom, nesse caso, numa dupla de volantes, se a gente jogar numa dupla de volantes, como a gente jogou nos últimos 2 jogos, você ter 3 jogadores, até o Diego Rosa entrando hoje, depois acho que de um bom período, né, e participando um pouco do jogo. Nós temos Mugni, que já fez a função, até o Cittadini, estando melhor fisicamente, é um jogador que em determinados momentos pode dar mais qualidade numa construção de jogo e pode jogar nessa função. Então, assim, a concorrência é grande, mas isso é bom, né? Faz parte. Por isso que eu repito para vocês, às vezes ficam 7, 8, 9 jogadores fora e você fica triste pelos caras. Você gostaria de ter todos aqui, mas o elenco é um elenco numeroso e nem sempre você consegue deixar todo mundo feliz. Mas vejo que mesmo os que ficaram fora, vieram aqui hoje e comemoraram muito a vitória. Eu acho que isso é o triunfo. Acho que isso é o mais importante para a gente. Mas que venham mais dores de cabeça como essa. Quanto mais qualidade técnica você tem, o futebol é assim, futebol a cada 3 dias, não é mais como era antigamente, que tem aqueles 11 ficam e... Não, hoje eu sabia que Tassiano não aguentaria até o fim, hoje eu sabia que... Achei que Iago não aguentaria até o fim, tinha certeza que Everaldo cansaria, Cauli cansaria, e tinha certeza que o Biel também cansaria. Então, assim, nós já tínhamos mais ou menos na cabeça essas 4 trocas, né? E o Cândido também fiquei um pouco preocupado com o Marinho em cima dele, né? Aí amarelou ele, amarelou o Raul, né? Aí eu fiquei um pouco preocupado em perder, né, um jogador, e por isso eu fiz a troca um pouco mais cedo nesse setor, porque jogar com 10 contra o Fortaleza, bom, é o mesmo que aconteceu com o Fortaleza, saindo um jogador machucado e tendo que ficar em 10, é bem sofrido, né? É bem cansativo.
Rogério, o Raul Gustavo substitui o Vitor Hugo hoje, entrou Sim. muito bem, passou Sim. segurança na defesa. Fala um pouco sobre a atuação do jogador hoje. O Raul tem características diferentes do Vitor Hugo. Os dois são bons jogadores de jogo aéreo, talvez uma ligeira vantagem para o Vitor Hugo no jogo aéreo. Em matéria de arranque e construção, a característica é favorável ao Raul Gustavo, é um jogador mais rápido, mais leve. O Vitor Hugo tem a experiência ao seu favor, né? Os dois são muito bons em marcação. Quando se enfrenta um velocista, Raul leva alguma vantagem. Quando se enfrenta um jogador mais de área, eu acho que a experiência do Vitor Hugo conta muito. Então, a gente encaixa, como eu te falei, não só no meio-campo, mas em todas as posições de acordo com a necessidade. Claro que hoje o Vitor Hugo tinha 9 pontos aqui nessa região da testa que impediria ele de cabecear uma bola. E um zagueiro que não pode cabecear é praticamente um a menos para jogar. Mas é analisado sempre levado em conta. Todos são importantes para a gente, né? O Raul hoje teve momentos bons de construção, de saída de jogo, um outro erro que também faz parte do jogo, para quem não joga todas as partidas, mas tem iniciativa, tem a confiança de todos da comissão técnica e do clube. Rogério, parabéns pelo resultado. Eu vi você na beira do gramado, chamando a atenção bastante ali do Luciano Juba, ali Sim. também do Matheus Bahia para marcação. Sim. Então, é o seguinte, esse é o segredo desse time? A mentalidade, o foco, tá diferente, Rogério? Bom, eu não posso te falar como era antes, mas eu sei como é quando eu jogava, né? Eu quero vencer. Eu não quero outro resultado que não seja o triunfo. Tanto que na minha carreira como treinador eu tenho sempre mais vitórias e derrotas do que empates. Aqui são 4 vitórias e 2 derrotas, né? Eu não sei muito jogar pelo empate, eu penso sempre em tentar vencer. E às vezes o intuito de vencer, você tem que ter coragem para vencer, mas você corre riscos para uma derrota, né? Ali com o Juba e com o Bahia, foi quando entrou o Tinga, principalmente, um jogador que leva vantagem no jogo aéreo, tem muita força no lateral. O Juba é um jogador em formação, acho que foi uma boa aquisição do clube, mas ele vai precisar se desenvolver, amadurecer um pouco mais, mas tem entrado nos jogos, tem colaborado, tem um bom cruzamento, tem que saber a hora certa, talvez de prender uma bola, mas é um jogador interessante, eu acho que a médio e longo prazo é um jogador que pode dar muito resultado, um cara um pouco tímido, um pouco introvertido, mas que devagarinho vai se ambientando, vai se soltando e vai ser muito útil. E o Bahia, nós demos esses 45 minutos, ele já tinha entrado no jogo contra o Goiás, se eu não me engano, né, na parte final. É um jogador bem técnico, precisa estar um pouco mais concentrado, um pouco mais ligado, mas, enfim, vai ser usado, como vocês falaram, são vários jogos até o Atlético Paranaense, e muitos do elenco vão ser usados em determinado momento. O cansaço bate, você tem trocas que precisam ser feitas. Rogério, boa noite. Você já respondeu sobre as trocas, inclusive. Sim. Só que eu queria, assim, 2 em 1, né? Como? 2 em 1. 2 em 1. Vai lá, pode fazer as duas, pode fazer uma de cada vez. Eles não gostam, mas Não, mas pode fazer. Você está autorizado, porque senão você me bate. Pode fazer. Nada de coisa, rapaz. Rogério, olha só. Jogar contra adversários qualificados é um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Sim. Do mesmo jeito que você estuda o adversário, ele também lhe estuda. Com certeza. E você tem aproveitado, seja por questões fisiológicas ou por questões técnicas, você tem rodado muito o elenco. Sim. Vem Cruzeiro, vem Palmeiras. No primeiro turno, o Bahia conquistou 4 pontos nesses 2 confrontos, apesar de ter sido em casa. Como fazer para não só rodar o elenco, mas manter a intensidade, a atenção, e você, não sei se você já falou, mas deve ter comemorado o fato de, mais uma vez, não ter tomado gol em uma partida e o seu ataque ter feito. Como avaliar tudo isso e manter a mesma intensidade, apesar de estar trocando 4, 5 peças por jogo? Bom, manter a intensidade está muito relativo ao como você encara o treinamento do dia a dia. Se você mesmo não jogando, se prepara para jogar, é o que eu sempre falo quando vai se contratar um jogador. Esse jogador é um bom reserva, então não contrata. Você contrata quem você acha que vai jogar e aí ele concorre com a vaga do outro jogador. Um jogador que trabalha, mesmo não estando jogando, trabalha focado, concentrado, ele pode ter uma falta de ritmo, cometer algum erro, mas ele quando entrar vai dar conta do recado. Então o que a gente pede é isso, né? E a gente treina todos, a gente faz o trabalho para todos. Dificilmente eu excluo um ou outro jogador do treinamento. A gente inventa um treinamento, faz alguma coisa, mas que inclua sempre 27, 28 jogadores, o que não é fácil para um treinador, às vésperas de um jogo, trabalhar com todos.
para que todos estejam bem treinados. Ontem, por exemplo, os 8 jogadores, com exceção ao Raul Gustavo e ao Nico, que não vinham jogando, esses 8 jogadores, eles só observaram o treinamento e foram trabalhar a bola parada, porque qualquer desgaste com eles, hoje eles não teriam condições de jogo. Então, todos os outros, o Juba entrou na posição que ele treinou ontem, para enfrentar o Fortaleza como nós pensamos que seria. Léo Cittadini treinou de 10, Ratão treinou de 9, Ademir treinou no lugar que ele entrou. Ou seja, o treinamento foi para eles. Esses outros já sabiam o que era para ser feito, eles só observaram. Em cima do trabalho deles, nós marcamos. Eles também estavam condicionados para o jogo, e por isso Ademir entrou bem. Ratão, quando precisou ir de 9, e primeiro entrou de lado, depois entrou bem. Juba entrou pelo lado, tem uma boa recomposição, ele tem uma virtude muito grande, que é um bom comprometimento defensivo. Ele tem facilidade para recomposição. E é assim que a gente tenta manter todo mundo no foco, porque amanhã chega a oportunidade. E aí, se você não está preparado, você deixa passar essa oportunidade. Então, isso é o mais. Agora, eu não sei quantos pontos nós vamos conseguir fazer, isso eu não posso te garantir. Eu acho que é difícil você fazer 4 pontos contra Cruzeiro e Palmeiras fora de casa. Mas é mais fácil fazer 4 pontos em casa contra eles do que fora de casa. Mas, assim, eu penso que esse jogo do Cruzeiro é uma final. Esse talvez seja o grande jogo. Eu sei que nós acabamos de fazer um grande jogo e só estamos tendo... O jogo do Cruzeiro só é um grande jogo pelo resultado que nós conseguimos hoje. Mas a mentalidade tem que ser essa, manter o foco para vencer a 4ª partida consecutiva, que seria fantástico para a gente. Rogério, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar sobre o Cauli. Foi o 3º jogo que ele voltou de lesão hoje e o 3º triunfo consecutivo da equipe. O quão o retorno do Cauli influenciou a equipe a conquistar esses 3 resultados e o quanto ele está te ajudando a conseguir esse bom trabalho no Bahia? Olha, eu posso te dizer que ele é diferente. Ele é um jogador diferente. Tecnicamente, ele pensa coisas que não são todos os jogadores que têm essa capacidade. Eu lembro quando eu falava do Ganso, que jogava comigo. Quando eu era goleiro, eu jogava bem com os pés, né? E eu pensava sempre, quando me atrasava uma bola, eu pensava no mínimo em 2 jogadas, na primeira e no próximo passe. O Cauli pensa em 4. Então ele é um jogador diferente. O Arrascaeta pensa em 4. O Veiga pensa em 4. Então esses caras, o Ganso pensa em 2, 3, 4, 5 jogadas à frente. Ele é um cara que tem essa facilidade. Além do que acelera muito bem em condução à bola nos contra-ataques. Apesar de não ser um jogador com a principal característica de velocidade, mas a condução com a bola próximo do corpo, e um parceiro como o Biel, como o Ademir do lado para distribuir jogo. Então ele é uma peça fundamental. Isso é inegável. Qualquer treinador que não falasse isso estaria mentindo. Claro que ajuda, mas ele depende muito também da parceria com todos os outros jogadores. Everaldo foi fundamental, jogou todos esses jogos também. Iago jogou todos esses mesmos jogos que teve triunfos. Tassiano jogou todos esses jogos que teve triunfos. Então, assim, há uma parceria muito grande entre todos, há uma amizade muito grande. E como ser humano, que é mais importante do que como atleta, esse grupo é muito legal de trabalhar. Os caras são pessoas boas, pessoas do bem, que gostam de trabalhar. Então, assim, as pessoas, você tem problema de vestiário? Eu nunca tive problema de vestiário com gente que gosta de trabalhar. E esse grupo gosta de trabalhar. Oi, Rogério. Oi, Rogério, boa noite. Boa noite. Teve um lance bem simbólico hoje em relação a essa coisa do grupo que gosta de trabalhar e de um jogador especialmente que é talvez a marca maior, já tem algumas marcas, na verdade, mas essa recuperação de Iago ao longo dessas partidas, mas teve um lance bem simbólico, que foi um lance que ele foi jogado para fora do campo, em cima de você. Você segurou ele, jogou ele de volta para o campo. E ele interceptou ele conseguiu interceptar a bola. E eu queria que você falasse da recuperação desse atleta e como ele vem sendo importante. A gente assiste o jogo de longe, pelo menos eu assisto o jogo de longe, sim, mas eu vejo muita comunicação, sobretudo para a parte dele. E se tinha uma coisa que o time até pouco tempo, não mostrava muito em campo, era essa comunicação. Como é que você faz essa orientação a eles? Olha, eu fico até dividido, mas talvez, como eu falei do Everaldo e Cauli, eu escolheria o Iago como melhor jogador em campo hoje. Para mim, ele é extremamente necessário. É o cara que pensa, distribui, joga entre linhas, sabe dominar uma bola de costas, sabe girar. O Acevedo e o Rezende são jogadores mais interessantes quando eles baixam para construir e olham o jogo de frente. O Iago é um dos poucos na função de volante que sabe jogar de costas.
receber essa bola, dominar girando, dar continuidade de jogo. E hoje ele fez um jogo novamente com muita roubada de bola, assim como o Acevedo, muita roubada de bola. Então, assim, ele jogou no Fluminense, jogou com o Diniz num time que tinha como característica o quê? Posse de bola e construção. Então, ele é um jogador muito útil para mim. Eu já tinha tentado levar ele em outros lugares que eu trabalhei, por ver ele, assim como em tantos outros jogadores que eu gosto aí no futebol brasileiro, com características de construção. Então, o jogo, ele é um homem que dá muito equilíbrio entre a ligação do meio da defesa para o ataque. É um jogador que circula bem, se posiciona muito bem pelo centro do campo, é o jogador que mais recebe bolas pelo centro do campo para início de jogada. Eu não desperdiçaria ele, tendo ele no time, não faria jogos sem ele. E se tivesse outros jogadores de característica parecida com ele, logicamente ele também seria trocado muitas vezes. Hoje ele conseguiu fazer tão bem, e eu achei que ele não aguentaria o jogo, mas ele foi para a função do Cauli, que cansou um pouco. Naquele momento, eu acho que ele tinha mais potencial defensivo ali como 10, jogou o Diego Rosa e Acevedo lado a lado, né? E aí ele faz essa função de 10, lógico que ele não é o Cauli, pelo amor de Deus, fazer a função de 10, mas como entrega de marcação, ele consegue produzir ainda mesmo cansado um pouquinho mais, porque o Cauli também, quando cansa, é mais difícil para ele. Mas um jogador, para mim, no meu modelo de jogo, essencial, fundamental. Eu acho que ainda é um time muito tímido, mas eu vejo o Canu se soltando um pouco mais, Iago falando um pouco mais no vestiário. Hoje Bahia falou um pouco mais no vestiário. Cauli é calado. Everaldo às vezes se comunica. Ademir é mais calado. Camilo Cândido é calado. Mas é característica como ser humano. Mas eu acho que todos eles estão muito envolvidos no processo. Mas o Iago tem bastante voz ativa. E eu acho que às vezes não é só através da voz, das atitudes também. Eu acho que se ganha muita liderança. Olá, Rogério, boa noite, Gabriele Globo Esporte. Você ali à beira do campo comemorou muito com a torcida e no final cantou junto. Qual a importância de ter essa boa relação entre treinador e torcida? Não é nem importância de boa relação, é que você fazer um 2-0 num clássico, talvez o maior clássico do Nordeste hoje, tirar o Bahia de uma situação extremamente incômoda momentaneamente. Eu sei que a rodada acontece amanhã e deve voltar essa pressão já para o jogo do Cruzeiro, não tem jeito, porque todo mundo ganhou, né? Hoje acho que o Goiás que empatou, né? Perdeu um ponto. E outra coisa, a energia que o torcedor hoje... eu fiz 3 jogos aqui, tá? O último tinha 31 mil pessoas, mas o torcedor foi fundamental. Hoje foi contra o Santos, eu achei que foi o de energia mais baixa. Ainda estava meio, sei lá, desconfiado. Eu acho que aquele 6-4 em Goiânia trouxe uma nova conexão entre torcedor e time. E o torcedor aqui é fantástico. Graças a Deus, o que eu tenho orgulho na minha vida é que eu só trabalhei em times de massa, em torcidas gigantescas. Então, assim, a gente conta com o apoio. Eu sei que nós vamos agora passar um tempo fora daqui, né? Com 2 jogos fora de casa, mas na nossa volta, independente do que aconteça lá, eles são o combustível para esses caras nunca desistirem, né? O canto da torcida é o que faz esses caras se manterem focados no jogo, mesmo com uma recuperação de 66 horas de um jogo para outro. Então, o torcedor foi fundamental, essencial no dia de hoje. Boa noite, gente!